Olá, boa noite, família da Amassada ao Brilho. Bora para mais uma live? Bora chamar os amigos, vamos? Leandrão já entrou. Boa noite, Leandro. Ratricardo também entrou. Bora compartilhar com os amigos aí, que essa é importante, ninguém pode perder não. Presente, é isso aí. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aí, manda para os amigos também. É muito importante. Ah, isso, Gleicon também. É muito importante compartilhar essa live com os amigos, né? Pra gente começar esse ano de uma maneira diferente e virar não só a página do nosso calendário, mas a nossa vida também, o nosso ano, e colher bons frutos daqui pra frente. Eu acredito que se você também tomou a decisão de que vai fazer a diferença esse ano na sua vida, já começou o ano com o pé direito. E é para isso que a gente está aqui. Bom, essa é a primeira de uma série de lives, nós vamos fazer 5 lives, chamadas de plano de voo, que é para vocês estrategicamente iniciarem o ano de vocês com resultados melhores, trabalhar de maneira mais tranquila, de maneira mais produtiva. E a primeira da série de lives, a gente vai falar sobre vendas, né? Então, estratégias que vão alavancar suas vendas no ano de 2022. E por que a gente decidiu começar pelas vendas? Porque as vendas são o coração de uma empresa. Ela que alimenta todo o processo produtivo. Então, se as vendas não estão bem, a empresa vai mal. Então, existem estratégias, existem formas de se alavancar as vendas. E eu gosto de falar muito que venda existem técnicas, é um processo estratégico. Então existem formas de se fazer de uma maneira bem mais produtiva, de uma maneira que você colha mais resultados. Bom, então a primeira coisa é entender o propósito da empresa de vocês, né? Por que você abriu um negócio, ou por que você quer começar o seu negócio. E aqui no Da Amassada ao Brilho a gente fala para empresas que estão começando, empreendedores que querem começar, tanto na área de estética automotiva, quanto na área de repintura automotiva, e quem tem as duas áreas em conjunto, né? Que é o nosso caso da empresa que nós temos. Então, todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje foi baseado em experiências vividas. Então, o que nós erramos, o que nós acertamos. E se puder ajudar vocês de alguma forma, a gente já vai ficar muito feliz, né? E, pessoal, funciona, tá? São técnicas que são íntegras, que você consegue colher um resultado se você olhar as vendas de uma maneira mais estratégica. Então, para começar, e aí eu falei um pouco de propósito do trabalho, né? O propósito da empresa de vocês, a gente precisa entender que o nosso principal meio aqui são os veículos, né? Então, o veículo é como se fosse uma desculpa para a gente chegar até as pessoas, para que a gente consiga atender as necessidades delas. Então, você não atende veículos, você atende pessoas que têm veículos e que dessa forma você utiliza para chegar até elas. E pensando dessa forma, a gente entende as vendas como uma resolução de necessidades, né? O marketing fala muito sobre isso também. Mas quando você resolve uma necessidade de uma pessoa, quando você resolve um problema, essa pessoa nunca mais esquece de você. Então, ela passa a ver o seu empreendimento, o seu trabalho, como uma forma de não simplesmente estar ali para ganhar o dinheiro dela, mas para resolver a vida dela, para ajudar numa solução. E muitas vezes, pessoal, às vezes você no primeiro momento nem teve uma lucratividade com aquele trabalho, mas você ganhou uma confiança, você ganhou, enfim, vários fatores que no decorrer do seu processo, no decorrer da vida da sua empresa, vão ser muito importantes, né? Eu me recordo de uma vez que teve uma senhora que ela tinha batido o veículo dela e ela estava com o para-choque solto e era uma senhora já de idade, e ela estava ali preocupada, ela estava aflita. Então, no primeiro momento que ela estava ali aflita com a situação, a gente prendeu aquele para-choque para ela e falei assim, olha, tá aqui nosso cartão, se a senhora precisar, a senhora volta. Então, no primeiro momento, a gente se preocupou com a pessoa que estava ali aflita, tinha acabado de bater o carro e precisava de ajuda. E essa senhora retornou, ela fez o trabalho conosco e é nossa cliente até hoje, depois de 11 anos depois desse ocorrido. Então, são situações de encontros, né, que você consegue ajudar alguém. Bom,
Então, se a gente falando aqui sobre atender veículos e atender pessoas, a gente entra numa segunda área que é o quê? E aí, falando estrategicamente do processo de vendas como uma técnica, como uma ciência, a gente tem que entender que existe um caminho que esse cliente percorre antes dele consumir um serviço com você, tá? Isso para qualquer negócio, tá, pessoal? A gente está falando aqui especificamente de veículos, né, na área de repintura, na área de estética automotiva, mas esses conceitos que eu vou passar para vocês hoje são aplicados em qualquer setor, em qualquer área. Então, mesmo que você que esteja nos assistindo agora não for o seu foco, você ainda assim vai aproveitar muito essa live. E depois eu vou compartilhar esse conteúdo com vocês também, para que vocês tenham sempre à mão para dar uma consultada. Bom, então pensando aqui sobre um processo de caminho, né, que esse cliente percorre, a gente tem um item que a gente fala muito no processo de vendas, que é o funil de vendas, né? Então, a gente pensar que é como se fosse, né, esse papelzinho aqui, um funil, e a gente tem a boca do funil que é mais larga e vai se afunilando até o finalzinho, né? Então a gente pensa aqui, no início aqui dessa boca do funil de vendas, a gente tem as pessoas que são os visitantes, né? Aquela pessoa que entra em contato com você pelo telefone, que passou na sua empresa, ou que um amigo indicou, ou que viu alguma propaganda sua na internet, ou que visitou a sua rede social. Então todas essas pessoas são visitantes. Então a gente tem sempre um maior número de pessoas que entram na boca do funil, né? Então vamos colocar que você teve aí 60 pessoas que procuraram no mês, um exemplo. No decorrer do processo, que essa pessoa vai passando por todas as etapas dessa empresa, e para ela sair aqui no finalzinho, aí sim ela efetivamente vira o seu cliente. Mas nem todas as pessoas que são visitantes se tornam clientes. E é nesse ponto que a gente vai tocar. Quais são as formas que você consegue tratar esse cliente, tratar esse lead que a gente chama, depois que ele é visitante, ele vira um lead, que é um potencial cliente que você vai atender, até ele chegar no finalzinho, para ser o seu cliente efetivamente. Então, dentro desse processo todo, existem formas que você trata esse cliente, que você trata as objeções dele. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que são objeções, para que o maior número de pessoas que te visitem efetivamente virem os seus clientes, tá? Então, a gente ele é um visitante primeiro, ele tem o primeiro contato com a sua empresa, depois ele vira um lead, ele tem interesse de consumir o seu serviço, porém, ele não sabe se você ainda vai ser a pessoa que vai efetivamente conquistá-lo, né? Então, ele ainda é um lead, um potencial cliente. Depois disso, são geradas oportunidades aí que você vai apresentar o que você tem de solução para a vida dele, de solução para o veículo dele. E aí, ele interessando nessas oportunidades, ele interessando e você tratando essas objeções dele, aí ele consome e vira efetivamente seu cliente. Então, é um processo, pessoal, extenso. E tem muitas pessoas que não prestam muita atenção nesse processo, então está se perdendo muitas pessoas no início desse funil. Então, quanto mais você perceber a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com você, mas não estão efetivamente consumindo um serviço, e você entender isso, mais clientes você vai conseguir converter. E aí, a gente falando estrategicamente do processo de vendas, você consegue tratar e melhorar aí o que você vai vender para ele, da forma que você vai vender, e fugir daquela guerra de preços, né? E a epidemia das cópias, que é todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, quando o cliente vê que todo mundo faz a mesma coisa, obviamente ele vai querer pagar mais barato. Porém, quando ele entende que o que você está oferecendo para ele é diferente do que todo mundo oferece, ele passa a te perceber como autoridade no assunto. E aí sim, ele vira um cliente que te valoriza, que valoriza o seu trabalho, indica para outras pessoas, indica para o familiar. Então a grande diferença está aí. A Lais entrou também. Dário. Ah, Dário, bom ter você aqui com a gente, viu? Pessoal, podem fazer perguntas também, tá? Gosto muito quando vocês interagem, quando chamam os amigos, eu fico muito feliz, não fico sozinha. Bom, então, depois de falar um pouquinho sobre o processo de funil de vendas, eu quero dizer como que vocês vão, né? Eu quero compartilhar com vocês o que a gente faz para tratar esses clientes, para que eles saiam de visitantes e virem efetivamente clientes. Então a gente trabalha com 3 pontos aqui. Primeiro, conhecimento técnico, eu vou explicar cada uma das etapas para vocês. Segundo, avaliação técnica. E terceiro, avaliação de cenários, tá? Então, é uma metodologia que a gente utiliza aqui para a gente conseguir tratar esses leads e converter o cliente. Eu vou falar muito aqui com vocês
que pode ser utilizado tanto na parte de repintura quanto na parte de estética, porque eu sei que muitos de vocês atuam na parte de estética ou atuam na parte de repintura, ou até mesmo atuam nas duas áreas. Então, tô falando para todo mundo, independente aí do setor que atua, tá? Bom, conhecimento técnico, o que a gente quer dizer com isso? É o processo de reparação em si. Se você conhece a catálise de produtos, se você conhece a boina que você está utilizando, o poder de corte dos seus produtos, o setup que você vai utilizar naquele polimento, né, naquele tipo de verniz que você está tratando, se você entende um pouquinho sobre colorimetria, para a gente estar falando de repintura. Então, em si, o tempo de execução de serviços. Então, em si, quando a gente fala de conhecimento técnico, a gente fala sobre a bagagem que você estuda ou tem estudado para você entregar um trabalho. Então, essa é a primeira etapa. Então, se você ainda tem dúvidas com o material, se você ainda tem dúvidas de aplicação, se você tem alguma dificuldade, é algo interessante para se tratar, porque quando o cliente tem o primeiro contato com você, e hoje a internet está aí para sanar todas as dúvidas, tá, gente? Então, na maioria das vezes, o bom cliente, aquele que precisa de uma confiança, que quer alguém que esteja por um longo caminho com ele já vai te perguntar coisas para realmente saber se você sabe do que está falando. Né? Então, assim, quando você conhece, domina a parte técnica, fica mais fácil. E você, até mesmo tratar as objeções, né? O que são objeções? É toda aquela desculpa que o cliente dá para não consumir nada com você. Então, quando você entende muito dessa parte técnica, você consegue tratar objeções lá na frente que possam surgir, né? Então, é interessante pensar sobre isso também. Então, falando um pouquinho de conhecimento técnico, ok, isso é um preceito. Quando a pessoa quando ela tem um primeiro contato com você, ela já subentende que você sabe fazer o trabalho, então ele subentende que você tem um conhecimento técnico. E aí no decorrer do processo é que ela vai confirmar isso ou não. Ok, conhecimento técnico. Segundo item, avaliação técnica. Aí a gente está falando sobre o que todo conhecimento que você tem vai ser aplicado naquele trabalho. Então, muitas pessoas, pessoal, e pasmem, tá? Isso é uma realidade. Às vezes entendem muito do processo técnico, mas não conseguem abstrair o conhecimento. O que é abstrair esse conhecimento? É aplicá-lo efetivamente naquela solução do problema específico. Então, a gente pode falar, por exemplo, de um veículo que ele teve uma repintura em um outro lugar, e aí você entende que ele deu ali, ele murchou o verniz dele, ou ele teve diferença de tonalidade, ou às vezes ele deu uma marca de lixa por debaixo daquele produto químico. Então você sabe qual foi o processo que foi afetado, que você precisa, né, claro, você começa do zero, mas que você já identifica para aquele cliente onde ocorreu aquele problema, onde você vai tratar, explicar qual que vai ser o procedimento que você vai utilizar para corrigir aquele problema, né? Ou quando você tem uma batida, você vai dizer para a pessoa, né, como que você vai fazer aquele serviço especificamente para aquela batida específica. Então, quando o cliente ele entende que você está pensando algo para ele, você personaliza a resolução daquele problema. Isso tem um valor muito grande, porque o que todo mundo quer é ser bem tratado, é ser observado, é se sentir acolhido, né? Então, da mesma forma, a gente pode falar da estética. Então, o cliente às vezes acabou de comprar um veículo, ele não quer colocar o veículo em qualquer pessoa, sem saber o que a pessoa está fazendo, né? Sem saber que tem aquele carinho, sem você saber o que você está falando, o tipo de produto que você está utilizando. Ou às vezes ele já comprou um carro seminovo, ele quer corrigir algum outro problema. Quando você fala, olha, essa porta aqui do senhor, ele está com verniz muito fosco, ele está queimado. Então, quando a gente for polir essa peça do senhor, ela não vai dar o resultado que o senhor espera. Então, você já trata aquela expectativa que o cliente tem, oferecendo uma solução para ele. E aí ele te entende como uma autoridade no assunto. Isso tem muito valor, gente. Quando a pessoa te entende como uma autoridade no assunto, o seu negócio prospera, né? Então você não vai competir com aquela pessoa que está usando às vezes um produto inadequado, um processo inadequado de trabalho, que está fazendo aquilo ali só para poder ver se livre, rápido do serviço, para poder ganhar o dinheiro da pessoa. Porque o mais importante é se ter uma continuidade desse trabalho, né? É você vender para esse cliente uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. É conseguir vender para o irmão dele, para o pai dele, para a esposa dele, né, para a família. Então, você tem uma continuidade, né? Se ele bater o veículo numa outra vez, ou se ele trocar de veículo, ele vai te procurar também para ter essa orientação. E em muitos casos, pessoal, quando a gente começou o nosso trabalho, bem no inicinho,
eu tinha muito cliente que me procurava para avaliar um carro que ele tinha comprado. Ou às vezes ele marcava com a pessoa que ele comprou o veículo para a gente avaliar o carro. Bárbara, dá uma olhadinha nesse carro para mim, como é que ele tá? Então, às vezes, um carinho que você dá para a pessoa, uma atenção que você dá para ela, vale muito mais vezes que uma estrutura maravilhosa. Então, quando a gente começou, e começamos muito pequenininhos mesmo, a gente tinha uma tenda dentro de um posto de combustível, então a gente fazia polimento lá, depois a gente foi trabalhar com repintura, mas num espaço muito pequenininho, né? Então, nós fomos galgando em pequenos passos, mas tendo essa credibilidade do cliente. Então isso é muito importante, porque às vezes ele olha para uma estrutura que você está iniciando e é compreensível porque a gente utiliza o que nós temos até a gente não ter melhor para fazer melhor, né? E é assim que todo empreendedor vive, a gente trabalha com o que tem, com força, com garra. Então quando ele observa que por mais que sua estrutura não seja uma das melhores ou maiores estruturas, mas que tem um profissional ali dedicado, que entrega qualidade, que entrega comprometimento, de verdade, gente, é impressionante como você consegue avançar e o seu negócio prospera, né? Que foi o que aconteceu com a gente também. Então essa avaliação técnica ela é importante para você tratar aquele problema que aquele veículo tem ou que aquele cliente tem num primeiro momento, né? Então, segunda coisa. A terceira coisa é a avaliação de cenários. Por que avaliação de cenários? David, ter um vínculo de confiança mesmo, exatamente, isso é importantíssimo, gente, confiança é uma coisa assim, é essencial para qualquer negócio, né, então, se a pessoa confia em você, sua empresa prospera, é o que a gente sempre fala aqui, confiança é tudo. Bom, então, nessa avaliação de cenário, o que a gente fala muito sobre isso? Porque é na avaliação de cenário que você vai dar uma solução ótima para aquele cliente. O que é uma solução ótima? É o que cabe, às vezes, dentro do orçamento dele, é o que ele está propenso a fazer naquele momento. Então, às vezes, você não consegue vender para essa pessoa tudo que você gostaria de vender, ou às vezes o serviço que seria o ideal fazer naquele momento. Mas observando os cenários, você consegue fazer uma solução ótima, uma solução que caiba dentro da realidade dele. Então, você atende num primeiro momento, até que o cliente também possa absorver ou consumir alguma outra coisa com você também, né? Então você não perde aquele cliente e você trata aquela dor que ele está tendo naquele primeiro momento, né? E a avaliação de cenário também é interessante porque, falando muito da parte de estética e da parte de repintura, às vezes nós temos situações onde a gente realmente não sabe naquele momento como que aquela peça ou aquele veículo vai se comportar, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um verniz que está muito... A gente fala que está muito grosseiro, né? Que está com uma gramatura ali muito grossa e você tem que tratar. Então, às vezes, tem impurezas por debaixo daquele verniz. Então, você fazendo aquele lixamento e dando para o cliente, você, olha, nós vamos tentar lixar até aqui onde que a gente pode tratar. E se a gente não conseguir corrigir aqui, o senhor vai ter que fazer uma pintura. Então, o senhor, né, tem esse valor aqui, que seria a repintura. Então, assim, no melhor cenário, a gente consegue resolver esse problema aqui no polimento. E no pior cenário, você vai ter que pintar. Então, quando o cliente tem o melhor cenário e o pior cenário, fica mais fácil dele tomar uma solução, dele ter uma solução. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se na hora que você estiver fazendo um polimento, você não conseguir corrigir aquele problema... o cliente ele não se sente frustrado por você não entregar o resultado. Você trabalha muito dentro da questão da expectativa desse cliente. E a mesma coisa a gente fala com repintura, né? Então, às vezes, o veículo teve uma colisão e aí você não consegue, no primeiro momento, avaliar toda a estrutura, né? Então, vamos supor que ele tenha colidido a parte da frente. E aí você não consegue ver a real situação do painel dianteiro dele, que é como se fosse aquela parte esquelética, né, que recebe os itens de radiador, condensador, né, da parte da frente do motor. Então quando você abre o cliente, olha, pelo que eu estou percebendo, a gente vai ter que substituir essa e essa peça, mas pode ter afetado esta parte do seu painel. Se atingir essa parte, a gente vai ter que resolver isto. Quando o cliente percebe que você avaliou todos os possíveis cenários que podem acontecer, dando para ele as opções que ele tem, ele se sente mais tranquilo, porque ele entende que você não está querendo simplesmente colocar o carro dele para dentro para começar a fazer um trabalho, né? E isso é muito importante, a confiança é importante.
E aí ele não tem surpresa, ele sabe que pode ter ou não um aumento daquele valor, dependendo do tipo de absorção de impacto que aquele veículo teve, né, o tipo de torção que ele teve. Então você deixa a pessoa preparada para poder entender o processo produtivo. E isso gera uma confiança que vocês não têm noção. É uma confiança enorme. Então sempre que essa pessoa colidir, ela vai te procurar. Se ela tiver um familiar que colidiu com um carro, ele vai te procurar também, né? E a gente está falando de superfícies que podem ter um grande dano, ou se você faz pequenos retoques também, superfícies pequenas, né? Então isso é muito importante. Bom, então depois dessas 3 coisas que eu falei com vocês, que é o conhecimento técnico, a avaliação técnica e a avaliação de cenários, você consegue já matar muitas das objeções do cliente aí, né? Então, qual que é o conselho que eu dou para vocês para ter uma maior conversão? Comece a listar as objeções que os clientes passam para vocês. Isso é um ótimo termômetro para vocês conseguirem fazer o tratamento dessas objeções. Então, por exemplo, se a pessoa fala, olha, eu não posso ficar sem meu carro tantos dias, ou, eu não queria gastar esse valor agora, ou eu não consigo pagar isso agora, eu preciso dividir. Então, quando você vai tratando essas objeções, entendendo quais são os pontos do cliente, quando ele for te falar isso, quando ele te falar assim, olha, eu não posso arcar com esse valor. Tá, mas o que fica bom para o senhor? A gente pode dividir esse valor? Facilitaria para o senhor? Ou então, ok, o senhor não quer fazer um polimento técnico no seu veículo agora, mas vamos fazer uma descontaminação e aplicar uma cera selante, vai dar uma proteção para o senhor até o senhor poder fazer um polimento e tirar aqueles riscos. Ou às vezes a pessoa comprou um veículo agora e ela não quer gastar, por exemplo, muito, mas você toca num item importante para ela, que é, por exemplo, uma higienização interna, né? Que aí a gente está falando da saúde, né, da pessoa, que ela vai ficar com os filhos dela dentro do carro, ela vai ficar dentro do carro. E aí ela passa a monitorar a partir dali, dessa primeira higienização que você fez, o que vai cair no carro dela. Então, assim, você entendendo que cada um precisa, você nunca vai deixar de entregar alguma solução para alguém. Você nunca vai deixar de fazer uma venda para alguém, por menor que ela seja. Por mais que não seja ainda um valor que você pleiteava ou tentava vender para essa pessoa, mas ela nunca vai deixar de consumir com você. Isso é importante, porque às vezes a pessoa não consome, não é porque ela não quer fazer esse trabalho com você, é porque ela ainda talvez não pode. E aí você dá uma primeira solução para ela, mostra um pouco do seu trabalho, ela até poder consumir outras coisas com você também, né? Pessoal, sinaliza para mim aí, vê se faz sentido para vocês, né? Se estiver fazendo sentido, dá um joinha aí. Se tiverem perguntas também, eu gosto. Bom, e aí dentro disso, né? Dentro dessas estratégias técnicas que eu passei para vocês, é interessante vocês fazerem o cliente de vocês entenderem que vocês estão entregando para ele um valor e não preço. Por quê? Porque as boas decisões, elas são baseadas no retorno do investimento, né? Então, se ele entende que ele tá fazendo um investimento naquilo, que ele vai ter um retorno sobre aquilo que ele está fazendo com você, isso vai fazer mais sentido para ele. Quando ele entende que o que você está entregando para ele é simplesmente custo, ele vai sempre te equiparar por preço. Então, quando você entrega para ele um valor, né? E aí eu vou entrar um pouquinho dentro de uma estratégia interessante para vocês aplicarem, para ilustrar, né, isso para vocês. Mas tudo que você deixa de entregar para o seu cliente de experiência, ele vai te pedir em desconto. Então, quando você não entrega uma experiência para ele, que vai fazer sentido para ele, né, que vai ser uma experiência positiva, no final das contas ele vai te pedir desconto, porque ele não entendeu o real valor. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês já foram atendidos por lugares ou por empresas que atenderam tão bem que você ficou com vergonha de pedir um desconto? Já aconteceu comigo, já. Não sei se aconteceu com vocês. Mas faz muito sentido, viu, gente? Quando vocês entendem, vocês dizem, nossa, ele fez isso tudo pra mim, nossa, esse valor que eu tô pagando tá bom demais, não vou nem pedir um desconto. Então é isso, que é o caminho pra gente entender que a gente não precisa... a gente não precisa participar da guerra de preços, a gente não precisa brigar por preço, a gente não precisa ser mais um, né, ser igual aos outros, né, e aí a gente fala de uma epidemia de cópias, que é porque as pessoas às vezes copiam as outras sem entender, né, porque cada empresa ela tem uma mensagem, cada empresa ela passa
uma mensagem para alguém, passa uma resolução para alguém, né? Então, é um pouco sobre isso também. E aí, você lidar com as objeções, né? E fazendo essa listagem que eu passei para vocês, listando as coisas que as pessoas, né? As desculpas que elas dão para não consumir um serviço com você, você passa a treinar os seus argumentos técnicos, você tem mais segurança na hora de fazer a venda, e aí você consegue uma maior taxa de conversão, né? Então você consegue que esses visitantes se tornem efetivamente clientes que vão consumir uma vez com você, 2 vezes, 3 vezes. Então essa é a intenção. Olhar a parte de vendas não só como, nossa, eu preciso botar esse serviço para dentro, mas colocar o trabalho de uma maneira consciente, de uma maneira estratégica e pensar sempre que, será que eu estou fazendo de uma maneira correta? Porque quando existe uma coisa que a gente fala muito na parte de administração, que é a decisão, né? Você tem ali um custo por uma decisão. Então, quando você atende uma pessoa que não entendeu o valor do seu serviço, aquele tempo que você está ali trabalhando para uma pessoa que não valoriza o teu trabalho, você está deixando de realizar um trabalho para uma pessoa que vai valorizar o teu trabalho. Então, você está ocupando o tempo ali de uma venda que você poderia ser mais trabalhada, você poderia ter tempo de trazer pessoas que estão alinhadas com o que você acredita no seu negócio, que é qualidade, que é confiança, que é credibilidade, né? E aí você se perde, né? Então por isso que é muito interessante vocês entenderem o que vocês querem entregar para as pessoas, né? O que vocês acreditam. Porque eu vejo muito isso, às vezes as empresas elas se perdem no vender, né? Eu quero vender, eu quero entregar, eu quero faturar, e não é isso que garante uma sobrevivência de uma empresa, né? O que garante a sobrevivência de uma empresa? Trabalhar a parte de gestão, vai ser uma das 5 lives que nós vamos fazer também. Trabalhar a parte de marketing, né? A parte do que você... a imagem que você passa para o mercado, a imagem que você passa para as pessoas, né? E uma série de outros fatores também. A gente vai abordar alguns temas, então eu vou compartilhar com vocês, né, das próximas lives, então é interessante. E isso é o que eu acredito que seja um plano de voo, né, para vocês decolarem aí, é fazer da maneira certa. Então, às vezes, você precisa ficar ali 5 horas amolando um machado para você poder cortar uma árvore com 5 minutos. Então toda essa parte de planejamento estratégico, essa parte de entender o processo produtivo, entender como é que ele funciona, pode parecer num primeiro momento que você está ali perdendo tempo, mas gente, acreditem, lá na frente vocês vão entender. Porque quando os concorrentes estiverem fechando, porque não estão conseguindo pagar as contas, porque está no caminho errado, porque não está conseguindo um crescimento sólido, aí vai fazer sentido, né? Então eu acho que é melhor a gente começar da maneira certa, entender quais são o que a gente tem de ferramentas para poder trabalhar, porque assim a gente consegue ter um negócio sólido e próspero, né? Bom, então eu vou compartilhar com vocês uma estratégia muito interessante. Aí dentro da área de vendas tem várias, né? Então a gente pode trazer outros temas de outras lives também, né, da parte de vendas também, falando um pouquinho sobre estratégias, mas eu acho que faz sentido quando você entende uma estrutura, né? Então hoje eu vou falar uma das estruturas que eu acho interessante, que é a parte dos 7 pecados capitais para vender mais, né? Só para ilustrar um pouquinho para vocês que podem sim, você pode criar a tua própria metodologia, entendendo esse processo estratégico de vendas, né, de tratamento das necessidades do cliente, e aí você pode fazer a sua própria estratégia. Eu acredito muito que cada empresa, ela pode sim criar uma identidade própria, ela pode sim, baseado no que funcionou, trazer aquela solução para ela, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês que é bem interessante aqui, que é os 7 pecados capitais. Então, quando a gente fala de 7 pecados capitais, a gente está falando de gula, avareza, ira, soberba, luxúria, inveja e preguiça. Bom, então quando a gente fala da gula, né, e aí eu vou falar muito nessa parte principalmente da estética automotiva também, que é o quê? Quando você tem um desejo de posse, você quer desfrutar o máximo daquilo no momento atual. Então pensa no seu cliente que está comprando um carro agora, né, e aí a gente pode pensar num carro novo, um carro seminovo.
E aí esse cliente, ele quer aproveitar o máximo daquele bem. Então, não sei se já aconteceu com vocês, né? Da pessoa chegar e falar, nossa, eu comprei um carro, eu quero dar um trato nele. Ah, eu quero pintar essa peça, eu quero fazer uma limpeza no interior, eu quero fazer um polimento. Então, quando você entende, né, que ali ele está falando sobre a gula, que ele está querendo o máximo de prazer naquilo que ele está consumindo, você toca naquele ponto. Então você, olha, eu tô vendo aqui, você vai fazer essa limpeza interna, que você quer fazer, um polimento, mas deixa eu te falar, tem um raladinho aqui nesse para-choque, você acabou de comprar o carro agora, vamos fazer isso. Aí a pessoa entende que você tá ali também tentando aumentar o prazer dele adquirir aquele bem. Então isso faz muito sentido, né? E a gente tá falando isso de uma maneira muito íntegra, viu, gente? Não é só uma questão de você vender ou não vender um serviço, é de você trazer um prazer para a pessoa. Você imagina, a pessoa acabou de comprar um carro e aí ele vai lá pegar com você, o carro dele tá brilhando, tá maravilhoso, tá com cheiro gostoso, ou às vezes foi pintado com você, né? Dependendo aí da área que você atua. Então isso faz muito sentido, tá? Outro item também interessante é a avareza. O cliente ele não quer perder, né? O que é avareza? Você não quer perder nada, você não quer compartilhar nada. Então quando você fala que esse cliente ele pode perder se ele não consumir esse serviço com você, isso vai trazer isso vai trazer para ele uma incógnita, né? Ele vai pensar, mas como assim que eu vou perder? Você, olha, se você não fazer a pintura desse para-choque ou fazer a pintura dessa peça aqui, quando você for vender o carro, ele vai desvalorizar. E ninguém quer perder, gente. Vou falar um exemplo interessantíssimo que aconteceu com a gente aqui. Tinha um cliente nosso que ele estava querendo vender o carro, e o carro dele estava cheio de batidinhas, muitas batidas, e o interior dele estava muito sujo também. E aí ele foi levar esse veículo para uma agência, né? Levou numa agência, numa concessionária, e as duas empresas colocaram o bem dele muito abaixo, né, do que era a tabela e tudo. Aí ele ficou muito bravo. Aí chegou Bárbara, eu fui levar o carro lá para poder vender, porque eu queria trocar em outro carro, eles colocaram o preço do meu carro lá embaixo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, isso e isso no seu carro, porque eu acho que vai ficar mais tranquilo pro senhor vender. Pessoal, ele gastou comigo, tipo assim, 1/3 da valorização que ele teve do carro dele. Então, quando ele vendeu o carro, ele me ligou, ele fez questão de me ligar e falou assim, Bárbara, você não vai acreditar, eu consegui vender meu carro tantos reais acima do valor de tabela. Então, e isso para ele marcou esse cliente. E me marcou também, porque eu consegui ajudar de alguma forma para que ele pudesse não perder o bem, mesmo ele investindo um valor comigo. Olha que coisa contraditória. Ele investiu para não perder. Mas no final das contas, se você for parar para pensar, faz muito sentido, né? E a gente está falando um pouco sobre a avareza. A ira é você pensar sobre um inimigo comum. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o cliente, o veículo dele está perto de uma obra. Pulveriza um carro dele todinho. E ele fica muito bravo. Aí ele chega e fala assim, olha, meu carro está todo pulverizado, está todo sujo. Você, mas realmente isso não é bacana, isso não foi legal. Eu vou ajudar o senhor a resolver isso. Isso já aconteceu com a gente também, tá? Então, o cliente ele teve a nossa empresa. Ele teve a nossa empresa. Peraí que saiu o foco aqui. Então, ele teve até a nossa empresa e relatou o que aconteceu, né? Sobre esse evento, né? E a partir daí, a gente entrou em contato com essa empresa e passou o orçamento do que seria interessante para esse cliente conseguir ter o carro de novo do jeito que ele era. E, gente, pasmem, a empresa aceitou o orçamento, pagaram o polimento técnico do veículo desse cliente, ele ficou todo satisfeito. Então, não é que você vai brigar com todo mundo, não, mas você vai estar junto com uma pessoa para resolver um problema que alguém pode ter ocasionado. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um cliente que ele não quer fazer o serviço, por exemplo, na seguradora, e ele quer fazer com você, e às vezes você não tem um credenciamento com essa seguradora, e você vai junto com o cliente achar uma solução para isso. Ele vai sentir tão grato por você estar junto com ele, resolvendo um problema, que ele nunca mais vai esquecer de você. É como se ele tivesse uma reciprocidade. Ele precisava devolver um pouco daquilo que você fez para ele. Então, quando a gente fala de ira, a gente não está falando de você sair brigando, mas a gente está falando de ter um inimigo comum, que é o quê?
ter um problema que em conjunto você consegue resolver. Então, isso é muito interessante e faz muito sentido. Soberba é o cliente no centro das atenções. É mostrar que ele tem valor para você, né? As pessoas gostam de se sentir valorizadas. Elas gostam de sentir que você tá ali atendendo um desejo delas. Na realidade é isso, né? Então assim, olha, eu queria fazer meu carro, mas poxa, eu não vou conseguir deixar porque eu tenho uma viagem programada para tal dia. Você, não, mas nós vamos entregar nessa data para você. Nem que eu fique um pouquinho depois do horário, mas nós vamos cumprir e você vai sair com o seu carro e viajar com ele bonito do jeito que você quer. Nossa, ele vai se sentir muito, muito agradecido, porque você está dando atenção para ele, está fazendo sentido aquilo para ele. Então foi, poxa, mas ele vai dispor um pouco do tempo dele para poder entregar o carro? Gente, às vezes você nem precisa dispor de tanto tempo, tá? Mas é só uma questão de quê? Ele ser o centro das atenções. Faz sentido para vocês isso? Luxúria. Beleza, segurança, atração. Mostra que é uma pessoa de sucesso. O carro é o reflexo dele. Isso toca numa vaidade muito interessante. Porque você pensa, por exemplo, nossa, mas o senhor vai andar com um carro assim? Não vou deixar, não. A senhora é uma empresária de sucesso, é uma advogada de sucesso, sabe? Então assim, não vou deixar você andar com esse carro, não. Nós vamos resolver isso aqui. Você vai ficar com um carro bonito porque o seu carro vai ser o espelho do seu sucesso. E faz muito sentido, gente. Às vezes a gente tá tão acostumado de ter as coisas no dia a dia que não são... Às vezes é pouca mudança que a gente precisa fazer, a gente também precisa se dar o direito de ter o melhor, de ter o bom. E se você mostra isso para o seu cliente também, que isso é importante, que ele também merece o melhor, isso faz muito sentido para a vida dele. Inveja. Você identifica qual que é o principal foco desse cliente e atua sobre ele. Então, por exemplo, se esse cliente tem um vizinho que é invejoso demais, tudo que ele quer, tudo que o seu cliente compra, o vizinho fica inveja. Aí você chegou assim, olha, deixa eu te falar, vamos fazer seu carro aqui, ele ranhou aqui porque não quer deixar que seu vizinho veja que você bateu o carro. Brincadeiras à parte, gente, não é numa maneira pejorativa, tá? Mas é de mostrar para aquela pessoa que ela não precisa andar com o carro daquele jeito, ou ele pode fazer um polimento no carro dele, ou às vezes o vizinho dele comprou um outro carro e aí fez um polimento no carro dele e o carro dele não tá brilhando e tal. Eu dei exemplo de vizinho, gente, mas já teve casos aqui, até marido com esposa dentro da loja, fala assim, não, minha esposa comprou um carro zero, eu quero deixar meu carro top. Ou às vezes a pessoa veio, fez uma limpeza interna, ou fez um polimento, e aí a esposa veio e falou, que você fez o seu carro, eu vou fazer no meu também. E aí veio e fez com a gente. É engraçado, mas é real, tá? Acontece muito frequentemente. A preguiça. Pra mim, essa é a melhor dos 7 pecados para poder vender. Por que preguiça? Pessoal, o ativo principal hoje é o tempo. Então, a gente às vezes paga para ter tempo. Como assim paga para ter tempo? Você às vezes paga um Uber para você poder deslocar, para você poder fazer alguma coisa no trajeto. Às vezes a pessoa, quando você fala que é uma solução, né, para a pessoa, e aí a gente pode ligar até 2 estratégias, né? A gente pode aliar a ira com a preguiça, por exemplo. Às vezes a pessoa bateu o carro e você passa para ela um orçamento, passa para a pessoa que bateu no carro o orçamento, você não pode deixar o veículo aqui que eu vou resolver tudo para você. Quando você fala que você vai economizar o tempo dela, e um outro exemplo muito claro também é, às vezes, a pessoa fez um orçamento com você, e aí você está no bairro da pessoa, está na proximidade da pessoa, e aí por algum motivo ela não quer fazer, você olha, vamos calcular aqui junto comigo? Se você tiver que deslocar o seu veículo para outro lugar, você vai ter perda de tempo, perda de combustível, vamos tentar achar uma solução ótima para a gente poder fechar aqui? Porque isso vai economizar o seu tempo, vai economizar o seu dinheiro. E isso faz muito sentido. Porque no final das contas, a gente quer tomar as decisões mais rápidas e mais simples possível. O ser humano, ele foi programado para ter economia de energia. Então, quando você tem pessoas ou empresas que facilitam a sua vida, você paga até mais caro para isso. Porque no frigir dos ovos, né, no contexto todo, você acabou economizando. Pensa, por exemplo, numa pessoa que precisa do carro para trabalhar. Se você consegue reduzir em um dia de serviço o carro dela, é um dia que ela não tem gasto com Uber. Às vezes a diferença do teu orçamento pela rapidez que você está entregando ele, sai muito mais barato do que, por exemplo, ela levar para o outro lugar. Então são formas, são estratégias de você poder atuar dentro do que cada um precisa, que é o quê?
resolução de problemas. E aí quando a gente fala, e aí eu fiz questão muito de tocar na parte estratégica das vendas, porque muitas pessoas focam às vezes na construção de um preço, na construção de um custo daquele serviço que vai ser executado, e nem sempre se toca no ponto crucial, que é o quê? A resolução daquele problema, o quanto que você toca o seu cliente, o quanto que você faz diferença e solução na vida dele, porque às vezes não basta só você saber o quanto você está cobrando, quanto você tem que cobrar, a sua estrutura de custos, se você não toca no principal, que é o quê? Fazer diferença na vida de alguém. Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, eu vou compartilhar esse material com vocês também, né, com um material um pouco mais extenso. Eu quis dar uma pinceladinha dentro do que eu acredito, dentro do que eu estudo, que eu acho que faz sentido, né, para a vida das pessoas. E é isso, eu espero muito que vocês colham muitos frutos no ano de 2022. Vamos estar aqui para auxiliá-los. Quero receber dúvidas de vocês no direct, tá? Quero entender qual é o principal fator de vocês. Porque essa live, por exemplo, ela foi construída dentro de uma caixinha de perguntas que a principal questão era a parte de vendas, né? Vendas e gestão. Então, gestão também é o próximo tópico que a gente vai tocar. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Foi um prazer estar mais uma vez aqui. E é isso. Vamos arrebentar nesse ano de 2022, porque é para isso que a gente veio e é isso que a gente vai fazer. Obrigada, pessoal!